Oi, tudo bem? Esse é o BTC Money, seu programa de finanças pessoais, economia e investimentos da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de negociação e comunicação, e no episódio de hoje falaremos sobre rebalanceamento de carteira, estratégia de alocação de ativos, regras de dedo e quais as formas de você rebalancear ali os seus investimentos, envolvendo renda fixa, renda variável, previdência, Bitcoin, ou seja lá o que for. A gente vai comentar aqui e bater um papo nesse episódio, né? Aproveito para pedir para você, se tiver no YouTube ou se tiver no BTC Cast, entrar lá no nosso YouTube também, se inscrever no canal, ativar sininho, curtir o vídeo se achar que vale a pena e também deixar nos comentários sugestões de temas que vocês queiram que a gente fale aqui, já aqui no podcast não dá para deixar essas sugestões, deixa lá no YouTube e você ajuda bastante aqui a BTC. Bom, vou trazer aqui meus caríssimos colegas de bancada, Rafael Lopes, instrutor de risco, performance e renda fixa do General Finance Program. Fala, Rafa. Fala pessoal, prazer estar com vocês novamente. Bora lá. Vamos lá, e também com a gente, Marco Barros, instrutor de investimentos do General Business Program. Fala, Marquinho. É isso aí, mestre Habib. É sempre um prazer, uma honra estar aqui com você, com o mestre Rafa, nesse que é o nosso episódio de número 79. Faltam 21 para o centésimo, hein, Habib? Vamos que vamos, hein? Chega lá, tá com você, vamos lá. Pois é, vai ser mais rápido do que a gente pensa, né? 21 semanas, certamente, aí que a gente não vai pular, não, hein, pessoal? Bom, antes da gente começar, né, fazer só um aviso aqui na descrição do vídeo do YouTube, né? Você tem acesso ao nosso site para conhecer os cursos, o GBP, General Business Program, ou o General Finance Program. Se tem interesse em participar das turmas e se juntar aí a centenas de alunos no segundo semestre de 2021, dá uma olhada lá nos cursos. E a gente tem também a nossa parceira Insider Store, que traz produtos muito interessantes no varejo. Então, são roupas com tecnologia têxtil e também antiviral. E eles têm a undershirt para usar embaixo da camisa, né? Então, se você usa camisa também nas reuniões corporativas via aplicativos de vídeo, né? É muito legal você usar a camisa embaixo, que dá aquela segurada no suor, conforto térmico, é bem interessante. E você que acompanha a gente tem desconto, 15% nos produtos do site usando o cupom BTC15. Tem também o link na descrição. A gente gosta muito dos produtos, são de altíssima qualidade, vale bastante a pena. Insider Store, dá uma olhada no link na descrição. Bom, vamos lá, pessoal. Então, começando aqui falando sobre rebalanceamento de carteira. Rafa, eu estava dando uma olhada em alguns vídeos no YouTube recentemente e eu vi que esse tema é razoavelmente popular, né? O pessoal fala bastante sobre estratégias de rebalanceamento de carteira, tal. E às vezes a gente tem algumas dúvidas que a gente pode esclarecer aqui, e eu queria que você comentasse um pouco sobre esse tema, né? O que que é esse rebalanceamento de carteira, do que se trata, quais as formas que a gente pode usar na nossa estratégia de alocação de ativos, hein? Legal. Bom, para exemplificar, eu vou trazer uma situação bastante simples. Então, imagina o seguinte, imagina que a gente quer montar uma carteira usando o rebalanceamento e nós chegamos à seguinte definição. A minha carteira vai ter 25% de Bolsa Brasil, 25% de Bolsa Exterior, 25% de DI e 25% de fundo imobiliário. Joguei aqui, hipoteticamente. É isso que significa o que a gente chama de uma alocação em classes definida por percentuais. Bom, por que a gente faz essa alocação em classes? Basicamente para definir o que a gente chama de risco estratégico. Ou seja, quando você determina os percentuais de alocação em cada uma das classes, de acordo com a distribuição de recursos, você consegue garantir o que a gente chama de um nível de volatilidade determinado. E aí, obviamente, se você é um investidor mais conservador, você pesa mais ou aloca mais recurso naquelas classes mais conservadoras. Seria um pré-fixado de curto prazo, um título indexado, uma classe de inflação de curto prazo, a própria classe DI, que entra Tesouro Selic, poupança. Então, você pesa mais nessa e aí faria uma alocação menor em bolsa, em fundos imobiliários, em ações no exterior. Se você é um cliente mais agressivo, se você é um investidor mais agressivo, aí você tem que fazer uma alocação mais pesada nessas classes que têm mais volatilidade. Vou colocar mais em bolsa, vou colocar mais em dólar, enfim. Portanto,
A partir do momento que você chega nessa definição baseada no seu perfil, aí você respeita aquilo para o resto da sua vida. A não ser que seu perfil mude, o perfil ele é dinâmico também, mas você respeita aquilo e segue aquilo para você ter uma disciplina de risco. Bom, agora vamos para a segunda parte, que é o rebalanceamento entre essas classes. Imagina lá que você tem a sua carteira, né? 25% Bolsa Brasil, 25% Bolsa no exterior, 25% DI e 25% em crédito privado, vai, em nominal e inflação. Legal. Aí a Bolsa Brasileira aprovou todas as reformas, aquela maravilha, festa, carnaval, a Bolsa dá uma pancada para cima e o seu 25% vira 35%. O que você faz? Vende esses 10% de excesso, porque o seu target, o seu percentual neutro é o 25%, você foi para 35%, vende e realoca nas outras classes, porque assim você preserva de novo o risco. Mas qual que é a outra função desse rebalanceamento e por que isso acaba proporcionando mais retorno ao longo do prazo? Por uma razão muito simples, porque o futuro é extremamente incerto. Vamos olhar para o que aconteceu com o dólar recentemente. Então, a gente veio lá, começou o ano, gestores falando, dólar vai cair, dólar vai cair, dólar vai cair, foi para 5,80. Aí, todo mundo meio sem saber o que aconteceu, meio sem, né? O que está acontecendo? Inflação nos Estados Unidos, taxa de juros vai subir lá. Aí, bom, 5,80. Aí, de repente, sai um dado de PIB brasileiro positivo, as projeções começam a ser todas revistas, uma pequena euforia na Bolsa, dólar despenca para 4,90, a gente fala, agora vai, né? Agora esse dólar vai para 4,50, isso é uma certeza, não tem como errar. Aí acontece alguma coisinha lá, alguém deu um espirro lá nos Estados Unidos, CPI da Covid, não sei o quê, pumba, dólar para 5,30 de novo em 2 semanas. E aí, como é que você fica no meio desse tiroteio, né? Os gestores mais experientes do país falando uma coisa, e aí às vezes não, errando em alguns momentos a alocação. Mas o que você faz? Se você está lá com a sua carteira 25% de ações no exterior, dólar foi para 5,80, vai virar 30. O que você faz? Vende 5%, bota esse lucro no bolso. Dólar foi para 4,90, o seu 25% vai virar 20. O que você faz? Compra dólar barato, joga para 25% de novo. Então, o rebalanceamento ele é uma ferramenta que você não precisa prever o futuro. Espera ele acontecer e depois você reage. E é sempre assim, você vende caro e compra barato nessa estratégia de rebalanceamento. Isso potencializa o retorno no médio e longo prazo. Então, nada mais é do que isso, é simples de implementar e os resultados são bons porque você controla risco e vende caro e compra barato, portanto, você também potencializa retorno. Pô, muito bom, Rafa. Eu vou passar a bola para o Marquinho, porque aqui a gente fez essa situação envolvendo um bolo fixo, né? Em que você tem lá o valor, subiu uma parcela do seu investimento, de uma das suas classes, você vai lá, vende, dependendo do que você vende, você paga um belo imposto em cima, coloca na outra classe de ativos, mas deve respeitar, mesmo pagando imposto, né? Dado que você definiu essa regra para você, certo? Mas a gente pode expandir o bolo, né, Marquinho? A gente não precisa necessariamente usar o valor de algum dos investimentos da nossa carteira, né? Afinal, a gente pode trabalhar eventualmente, né, com aportes, na verdade. Excelente, Habib. Quando você tem um input mensal, né, ou em alguma frequência, você pode ir fazendo essa adaptação automaticamente, né? Então, pô, bolsa lá fora, como o Rafa estava falando, subiu muito. O aporte mensal desse mês, em vez de ter que vender, né, as ações, tirar, transferir o dinheiro para o Brasil, pagar imposto nesse meio do caminho e investir aqui, a gente utiliza a estratégia do aporte. Então, durante esse período em que bolsa lá fora está mais alta, eu vou investindo mais nas outras classes de ativos. E existe uma outra estratégia, né, Habib? Eu nem sei se estava na ordem aí para falar dela ou não, mas é uma estratégia que muita pouca gente fala, que é a estratégia da utilização da previdência privada, justamente para rebalancear, né? A previdência privada, aquele instrumento financeiro que a gente, como pessoa física, aloca, esperando retirar no longo prazo, ela tem uma característica fantástica, que é chamada de portabilidade. Então, o valor investido no fundo de previdência privada, e perceba que o fundo pode ser em um fundo multimercado, um fundo de ações, um fundo de renda fixa super conservador, né? Hoje o mercado brasileiro tem uma vasta oferta de bons fundos de previdência privada. Então, vamos supor lá que eu estou investindo num fundo de previdência privada
ações. E aí, durante aquele ano, o fundo subiu muito, né? Mais do que a minha classificação lá que eu tenho de realocação. O que eu posso fazer? Eu faço a portabilidade desse fundo, né, de previdência privada para um fundo que seja mais moderado, né? Ou dependendo de quanto tenha subido, você coloca tudo lá em renda fixa e vai que vai, né? E nessa portabilidade, Habib, olha que legal, zero imposto de renda, o seu dinheiro continua seu lá, tá bom? Vamos que vamos. Excelente. E aqui não é bom que você tenha falado da previdência privada, porque o que eu vejo, né, enfim, nos vídeos populares, né, das plataformas de streaming, justamente foi esse exemplo que o Rafa deu, né, o primeiro, falando do rebalanceamento entre classes de ativos. E você já colocou uma pimentinha, né? A gente pode utilizar como veículo fundo de previdência privada, né, para ter um benefício fiscal, né, em relação a isso, completamente legal, hein, pessoal? Fiquem tranquilos em relação a isso, mas é um veículo diferente, que muitas vezes as pessoas não entendem como uma forma de rebalanceamento, mas pode ser entendida como um rebalanceamento de carteira. E aí eu volto para o Rafa, porque aproveitando a falar de fundos, né, tem várias outras formas da gente utilizar fundos, ETFs ou fundos ativos, enfim, o que quer que seja, como também uma estratégia de rebalanceamento, né, Rafa? Fora, desculpa interromper ainda, já nem começou ainda, já interrompi, mas fora uma outra estratégia de realocação que não necessariamente utiliza classes, né? Um rebalanceamento entre classes, talvez até dentro de uma mesma classe, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Bom, o maior impeditivo que existe para que a gente faça isso na carteira pessoa física é justamente a tributação, porque venda ou resgate é fato gerador de imposto. Então, estou lá com a minha posição em ações, subiu. Se eu vendo, até agora, né, se a regra vai mudar em breve, mas por enquanto, até R$20 mil isento. Se eu vender mais, alienar mais de R$20 mil em ações, pago o imposto 15% de alíquota. Renda fixa, mesma coisa, tabela regressiva, dependendo do prazo, é aplicada uma alíquota se eu fizer um resgate ou no vencimento. Fundo imobiliário, mesma coisa, só que até hoje, né, se não mudar também, em breve vai mudar, 20% sobre o ganho de capital. Portanto, para a gente fazer o rebalanceamento, eu não consigo ficar comprando e vendendo ativo o tempo inteiro. Eu não consigo, porque senão eu vou ficar pagando imposto toda hora e aí, obviamente, isso vai machucar a rentabilidade líquida da minha carteira. Bom, o que advém disso? O ponto é, como então a gente consegue fazer essa estratégia, implementar isso de maneira efetiva na prática? A primeira das preocupações é justamente diminuir frequência. Descasou, saiu 1% do meu percentual target, era 25, foi para 26, espera chegar em 30, espera ele oscilar um pouquinho mais, esse é o primeiro ponto, para você fazer em janelas um pouco mais longas de tempo. A segunda questão está ligada a como você compõe a sua carteira. Porque imagina o seguinte, fiz uma composição de uma carteira acionária com 30 ações. Se você quiser manter essa proporção, mais ou menos, e quiser vender uma parte da sua carteira de ações, você vai ter que fazer 30 trades. Só de corretagem, se você pagar corretagem, você vai gastar uma fortuna. Então, as taxas, às vezes, limitam também. Bom, nesse sentido, então, a gente tem que ter uma preocupação com a composição da carteira em cada uma das classes, como é que eu estou montando a classe dos fundos imobiliários, como é que eu estou montando minha posição em ações Brasil, como é que eu estou montando minha exposição em ações no exterior. Esse é o primeiro ponto. E aí surge uma alternativa que é super benéfica, que é fazer alocação via veículos passivos. Os ETFs, por exemplo, existem ETFs que replicam índices. Quero, então, ter uma exposição em bolsa. Ao invés de comprar um monte de ação, compra um pouco de, por exemplo, BOVA11, um pouco de Small 11, para você ter um pouco de Small Cap, e aí se você gosta de um setor que paga dividivo 11. Beleza, coloquei um terço, só para exemplificar. A hora que você for rebalancear a carteira, precisar vender a sua posição em ações, fica muito mais fácil do que você ficar movimentando um monte de ações. E os ETFs, ou os índices, eles trazem um benefício adicional para o seu portfólio, que você consegue criar essa exposição na classe com diversificação. Porque índice normalmente tem muito ativo ali dentro. Só que você não precisa vender 70 ações se você está no BOVA11, que são as ações do índice Bovespa. Você vende uma vez só o ETF, está vendendo já como se fosse 70 ações, só que num movimento concentrado muito mais fácil. Então, pensar na composição, os ETFs são um grande aliado para a gente criar exposição às classes, e aí vem o terceiro ponto, que é a questão dos fundos que você mencionou.
Habib, existem gestores no mercado que seguem essa orientação, ou seja, eles fazem rebalanceamento interno. Só que qual que é a vantagem que eles têm em relação a gente na física? É porque o fundo movimenta o recurso internamente dentro do fundo sem pagar imposto. Então, quando um fundo vende uma ação e compra um título de renda fixa dentro do fundo, ele não paga imposto. Então, essa atividade, a gestão com rebalanceamento, ela fica sem fricção, ela acontece sem custos, sem taxas adicionais. Então, ele consegue fazer isso. Se você conhece um gestor que faz isso, aí você pode fazer a alocação nele e deixa o trabalho na mão dele, ele vai fazer essa realocação. Só para fechar sua última pergunta, Habib, a realocação intraclasses. Dá para fazer também. Imagina que você tem, sei lá, 5 ações. Tem uma que dá uma porrada para cima. Você pode realizar um pouco o lucro dessa e distribuir nas outras. Tem um gestor famoso também no mercado que fala bastante sobre isso. Eu gosto dele, né? Não vou citar o nome aqui. Vou fazer jabá desnecessário. Depois, se ele quiser fazer da BTC, a gente faz esse combinado aí. Mas ele fala muito e realmente isso funciona no longo prazo, no médio e longo prazo. Dá para ganhar bastante dinheiro fazendo esses rebalanceamentos entre ações também por conta das incertezas futuras, esses movimentos meio aleatórios do mercado. A gente se aproveita disso para ganhar dinheiro, para trazer um pouquinho mais de rentabilidade para o nosso portfólio. Pô, muito bom, Rafa. E até acrescento, né, que tem um ponto comportamental interessante no rebalanceamento de carteira. A partir do momento que você define uma regra, né, objetiva e se atém a ela, você consegue tirar um pouco da influência, né, de alguns vieses que podem prejudicar a nossa tomada de decisão em investimentos, né, que geralmente fazem a gente cometer uma grande cagada, né, de achar que a gente vai adivinhar o futuro e de que tudo vai dar certo, e de que a gente está descobrindo um pote de ouro e que geralmente não acontece, né? Essa estatística não está a favor da gente. O rebalanceamento de carteira, ao definir uma regra objetiva, a gente se força, né? Se não for escolher o veículo do fundo que já faz isso e se força a fazer isso também, se a gente fizer por nós mesmos, né, a gente usa essa ferramenta para deixar um pouco de lado esses vieses que acabam atingindo a gente como investidor, né? Isso é um ponto importante. O Rafa colocou alguns exemplos, né, ilustrativos aqui, só para colocar com clareza que não estamos fazendo nenhuma recomendação de investimentos, tá, pessoal? Então, são exemplos ilustrativos. E você, ao fazer a sua carteira, deve procurar um profissional dedicado à sua carteira, que vai estudar o seu perfil de investimento para ver o quanto você vai alocar em cada classe. E aí, falando nisso, né, Marquinho, a gente também tem regras de dedo, né, justamente para esse tipo de coisa. Tem profissionais que não vão querer procurar alguém para desenvolver sua carteira, e é uma escolha completamente plausível. E aí, a gente pode definir algumas regras justamente para definir, pô, legal, o Rafa comentou lá no exemplo fictício dele, 25, 25, 25, mas não necessariamente a gente precisa dessa alocação, né? Então, Marquinho, como é que a gente pode, de alguma forma, aí, definir uma alocação com alguma regrinha básica, alguma coisa que pode ajudar a gente a escolher essas porcentagens de uma forma mais tranquila, hein? Excelente, Rabir. É claro que cada um vai, né, de acordo com o apetite a risco, né, objetivos principalmente, definir uma regra, mas é importante que a gente defina uma regra para a gente ter essa estratégia. Você falou muito bem, Habib, para a gente ficar livre desses vieses, né, ou seja, dada a regra, a gente vai se comportar da maneira que a gente previu lá no começo, porque senão, pô, aquela ação tá subindo muito, eu vou vender minha casa, comprar ação, de repente a ação cai de novo, desaba, se perdeu a... Então é importante ter uma estratégia, né? E uma dessas estratégias é uma regra de bolso, né? É o seguinte, você vai pegar o seu patrimônio que você quer investir, e aqui, pessoal, eu tô já dando como exemplo uma pessoa que já fez ali o seu colchão financeiro, né? Ali os 6 meses, 3 meses, 12 meses para pagar as contas. Porque esse cara aqui, a gente já, inclusive, gravamos episódios sobre isso aqui no B de Semana, e se você tem interesse, volta lá. Beleza, já fiz meu colchão financeiro, eu estou fazendo alocação no meu investimento, né? Qual que é uma boa regra de dedo? Você pega a sua idade em percentual e deixa aquilo em renda fixa. O resto, coloca em renda variável, fundo de investimento imobiliário, Bitcoin, enfim, tá? É uma regra de dedo mais geral. Então, por exemplo, hoje, dia 13 de julho,
33 anos, né? A minha carteira, dada essa regra, como que ela deveria estar dividida? 33% em renda fixa e 77% e 67% em renda variável. E aí o que acontece? Se a renda variável subir bastante, como o Rafa comentou, né? Na minha realocação, que aí a gente tem que definir uma frequência, o que eu vou fazer? Vou vender uma parte da ação que subiu muito e alocar em renda fixa. E aí, se a ação cair de novo, a gente faz essa realocação, garantindo que a gente tem uma tendência a vender sempre na alta e comprar sempre na baixa, né? E qual que é interessante, Habib, dessa regra? Que à medida que a gente vai ficando mais velho, né? A gente vai alterando esse valor. Então, por exemplo, com 67 anos, eu vou pegar 67% e deixar em renda fixa. Afinal, eu já estou ali mais próximo da aposentadoria, né? Eu já tenho que ser mais conservador nos meus investimentos. Eu já não posso me dar o luxo de perder quase 70% dos meus investimentos. E os outros 33%, aí tudo bem, aí eu aloco de uma maneira mais agressiva ou mais variável, né? É claro que cada um de nós, isso aqui é só uma regra de dedo, deve fazer a sua alocação baseada nos objetivos. Mas se você não sabe por onde começar, tá aí uma boa regra, Habib. Vamos que vamos. Pois é, o que eu mais gostei nessa regra, Marquinhos, é que se você passa dos 100 anos, aí você vai ter que entrar no mercado futuro, opções ou derivativos, para poder buscar essa porcentagem negativa. Pois é, mas é interessante essa. É uma regrinha de dedo, né? Isso daqui. Eu já vi gente fazendo cálculo, né? A pessoa quase fazendo uma integral para falar sobre uma regra de dedo, para alocar mais renda variável quando você é mais novo, mais renda fixa quando é mais velho, mas a ideia é mais ou menos essa, né? A regra de dedo é só para você definir um percentual para fugir dos vieses, né? E trazer essa estratégia do rebalanceamento. Mas você pode criar a sua regra, pode ser 2 vezes a sua idade, 1 vez e meia, meia vez, ou qualquer outra conta que você queira fazer, né? Que o Marquinho colocou que o importante é você entender o objetivo da estratégia e da regra, né? Para poder ver se aquilo faz mais sentido para você, né? Enfim, então tem uma série de formas da gente fazer esse rebalanceamento. Eu acho que aqui vale a pena testar que é importante para fugir dos vieses, para aproveitar os movimentos de mercado e trabalhar melhor sob risco, né? Isso é muito importante. Rafa, você tem mais algum ponto aí para complementar em relação a rebalanceamento de carteira? Acho que é isso. Enfim, a implementação dessa estratégia é complexa. Ela é utilizada pelos parte dos grandes gestores institucionais no mundo. Uma grande referência é o David Swensen, que é o CIO do Endowment de Yale, uma das referências efetivamente de gestão desses recursos. Só para vocês terem uma ideia, assim, é muito dinheiro. Eles, às vezes, respondem por mais de 50% do orçamento dessas universidades, o que eles conseguem gerar de retorno acima da inflação. Então, imagina, é dinheiro de doação pesado. Olha a responsabilidade de gerir um portfólio desse. E eles são defensores ferrenhos e propagam muito esse tipo de estratégia. Portanto, quem quiser se aprofundar, seria uma referência bibliográfica bem importante, interessante. Procurem David Swensen, aí tem vários livros dele, uma bibliografia extensa. Se alguém quiser também outras referências, por favor, falem com a gente que a gente consegue passar uma lista de indicações bacana para vocês. Muito bom, Rafa. Bom, desde já agradecendo a sua participação. Se quiser mandar o recado final para o pessoal, fica à vontade. Pode falar aí, Rafa. Fiquei na dúvida se era eu ou Marquinha. Não, tá ótimo, pessoal. Grande abraço para todo mundo, foi um prazer. Deixa eu terminar rápido, que eu quero ir correndo comprar a minha máscara da Insider. Agora tem roxa, preta, tem tudo que é cor. Estava precisando, valeu a dica, bom lembrete, que eu estou realmente precisando. Grande abraço, pessoal, até o próximo episódio do BTC Money. Boa, excelente escolha, meu. Vamos lá, Marquinho, se tiver alguma coisa para falar, algum comentário final e também deixar o abraço aí para a turma que está acompanhando a gente. É isso aí, só agradecer o pessoal que acompanhou até aqui. E Rafa, não se esquece do código de desconto BTC15, viu? Vamos que vamos, até a próxima, pessoal. Muito obrigado, Marquinho, Rafa, você que está acompanhando a gente até agora, obrigado pelo interesse, por acompanhar o conteúdo até o final. E a gente se vê na próxima semana para mais BT Semana. E não se esqueça de se inscrever, curtir o vídeo e deixar seu comentário com as sugestões, dicas e o que mais você quiser colocar aí para a gente. Um grande abraço, até lá.
Tchau, tchau.